grande de amigos seus. Tem vários economistas, o Chico Vilela, economistas que trabalharam junto com o senhor no governo. Deus meu, que saudades! Todos nós estamos com saudades do senhor. Ministro Márcio Forte, tudo bem? Um grande abraço, ministro. Prazer em revê-lo. Como vai você? Tudo bem. Te rever. É que todo mundo andou pela agricultura, né? Nós dois, né, em épocas diferentes. Foi ela que salvou o Brasil, não é? Agora a agricultura está na moda. Foi ela que salvou o Brasil. O ministro Zanã, como é que está? Você sabe que eu não fui ministro há uns 50 anos. Fazem mais ou menos 50 anos por aí que nós não nos vemos. Por que você está tão pessimista? Mas, ministro, uma pergunta aqui para o senhor. A economia brasileira, até a década ali de 80, apresentava um crescimento histórico ali da ordem de 6%, 7%. E, de repente, tudo desandou. Quer dizer, o país parou de crescer, os nossos jovens têm as piores colocações. Vamos. Testes internacionais aí de ciências, matemática, entendimento da língua pátria. As melhores cabeças ficam falando aí para o exterior, migrar para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Europa. Os jovens que aqui ficam só pensam em fazer concurso público. Há uma leva de jovens de um lado para o outro em busca de empregos públicos. E aonde foi que nós erramos, ministro? Por que nós, de repente, paramos esse crescimento histórico maravilhoso e ficamos nesse marasmo que nós estamos agora? Rovinho, essa é uma questão que exige uma tese de doutoramento. Mas você está ouvindo bem? Estou ouvindo, ministro. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Concretamente, eu acho, para simplificar, praticamente de 47, 48 a 80, 81, 82, a carga tributária inicialmente subiu, era 16, chegou a 24 e se estabilizou em 24% do PIB. Pois bem, nesse período, o Estado investia 5 a 6% do PIB. Ou seja, nesse período, você tinha que o Estado tomava da sociedade 24%, devolvia 5% como investimento, particularmente na agricultura. Essa é que é a verdade. Esse desenvolvimento foi feito, consolidado, pelos investimentos do Estado na Embrapa. Na verdade, a revolução foi a Embrapa. Com a Embrapa, o Brasil fez uma revolução mundial. Ele criou a agricultura tropical. Ela não existia. O velho Bulhões sempre me dizia, Delfim, esse negócio de indústria era o seguinte, traz um Chevrolet, pega 15 desses engenheiros do IPT, desmontam, quando eles remontarem o 50º, já estará quase bom. Mas quando fizerem o 100º, vai ser melhor que o Chevrolet. Não tem jeito de importar a agricultura. A agricultura tropical só vai ser construída aqui. Essa ideia é que deu origem, na verdade, àquele suporte extraordinário daqueles 5%. Uma boa parte era investida em infraestrutura, portos, estradas, a abertura do Oeste, mas uma boa parte era investida na agricultura. E aqui, Rubem, eu gostaria, já que você me provocou, de dizer uma coisa interessante. Mesmo os economistas demoraram para entender, porque criticavam demais
a política de safra a agrícola cada ano. Já tem isso, tem subsídio. Travou a imagem. Congelou a imagem. Caiu a conexão. Ministro, nós estamos sem ouvi-lo, ministro. Acho que ele simplesmente caiu. Ele vai ter que retornar. Ele está fora. Ministro, consegue sair e voltar, ministro? Nós não estamos ouvindo. Agora estão ouvindo? Você não pode pôr a mão. Sim. Agora estão ouvindo? Estamos Então, eu diria, aquele subsídio que era dado no plano agrícola, ele era devolvido para a sociedade na forma de queda de preços relativos agrícolas com relação aos industriais. Por quê? Porque o setor agrícola era altamente competitivo. A competição de 4 milhões de produtores transferia aquele subsídio que tinha sido dado no Plano Safra para o consumidor. E com aquela orientação, você produziu essa diferença. Mais do que isso, naquele momento, nós fizemos, quando começou realmente a acelerar, foi quando nós fizemos o crawling peg. Quando nós, além de ter dado os estímulos necessários da agricultura, fixamos uma taxa de câmbio competitiva. E ficamos com essa taxa de câmbio 13 anos, praticamente. Ela variava semanalmente, de acordo com a diferença de preços, inflação nos Estados Unidos e no Brasil. Isso deu, na verdade, uma segurança enorme para a gente poder enfrentar, primeiro, o negócio da soja. O caso da soja é um caso extraordinário. O Nestor Yost contou para mim, eu acho que em 67, eu fintei lá um feijão, o soja, era o feijão ou soja, que está invadindo o Rio Grande. O Banco do Brasil foi o instrumento que nós usamos. Construímos as estradas, os portos, os armazéns. E em 6 anos, 7 anos, você estava produzindo 6 milhões de toneladas de soja. Ou seja, esse desenvolvimento foi uma coisa extraordinária, feita pelos brasileiros, estimulados. Tinha um projeto. Na verdade, foi isso que deu esse crescimento. O crescimento só terminou, na minha opinião, porque nós não soubemos enfrentar a crise do petróleo. O Brasil sempre foi vítima do balanço de pagamentos. O Brasil nunca se livrou da dificuldade de balanço de pagamentos enquanto dependia do petróleo. Durante todos aqueles anos, mesmo em 82, nós ainda importávamos 80% do petróleo. Quando em 74 deu a primeira crise, foi um desastre, porque você estava crescendo praticamente a 13% ao ano, 12% ao ano. Tinha uma reserva de 6 bilhões de dólares e exportava 12. Quando o preço do petróleo passou, nós comprávamos petróleo, Rubim, por menos de $1 o barril. Uhum. O petróleo custava, um barril de petróleo custava menos do que uma garrafa de água Perrier. Uhum. Os árabes tinham razão, mas aí eles exageraram. Houve aquela crise tremenda. Não tinha outro caminho para o gás. Não tinha como você continuar naquele processo de exportação com a rapidez suficiente para compensar o aumento instantâneo do preço do petróleo.
E a coisa, então, caminhou para um endividamento. Esse endividamento terminou em 84 com uma grave crise. Mesmo assim, o Brasil foi o primeiro país a sair da crise. Em 84, nós conseguimos um equilíbrio em contas correntes, graças a uma enorme recessão feita em 82 e 83. Aqui eu queria só chamar a atenção é que esse movimento exportador não se restringiu à indústria. Se vocês tiverem a curiosidade, vejam o seguinte: como é que se mede, digamos, a eficiência de um setor? Comparando com os outros, comparando com o setor externo. Então, você pega as exportações de produtos industriais do Brasil e pega as exportações de produtos industriais do mundo. Se você comparar as do Brasil com a do mundo, você vai ver que elas cresciam 15% ao ano. Ou seja, de 67 a 82, você estava conquistando não apenas o setor agrícola, mas estava conquistando também o seu espaço para a indústria. Quando nós chegamos em 82, 83, tem a crise, o Brasil faz a recessão e termina. Ele entrega, na verdade, o governo para o Sarney com a relação, com as balanços de pagamentos em equilíbrio, zero. Aí começa um novo governo, onde eu acho que o grande erro foi que nós começamos a usar o câmbio para controlar a inflação. O começo dessa tragédia se chamou Plano Cruzado. Aqui, se você me permite continuar um minutinho, o Plano Cruzado foi uma tragédia sob duas formas. A primeira é que foi um congelamento, era um instante muito especial, nós tínhamos saído de um regime autoritário, a sociedade estava disposta a apoiar o governo. O Sarney conseguiu uma coisa maravilhosa. Ele congelou os preços e o congelamento durou 11 meses, rigorosamente funcionando, porque se criaram os grupos do Sarney. Qualquer supermercado que tentava aumentar preço era invadido, fechado. Os fiscais do Sarney eram onipresentes, estavam em todos os lugares. Você foi para a eleição de 86 com os preços congelados. Em 86, o MDB, que era a oposição, obviamente, mas que agora estava no governo, conseguiu 2/3 na Câmara e no Senado. Eu, inclusive, fui eleito. Fui o único sujeito do regime autoritário que foi eleito na eleição de 86. Os outros dois eram o senador Passarinho e o senador Campos, Roberto, que já tinham sido eleitos senadores no regime autoritário. Nós fomos para lá e aí aconteceu uma coisa fantástica. As pessoas todas tinham sido muito machucadas pelo regime autoritário, como vocês podem imaginar, e se fez uma Constituição. Essa Constituição tem dois problemas. Primeiro, do ponto de vista de princípios e do ponto de vista de direitos, na minha opinião, ela é inigualável. Ela é das melhores do mundo. O resto é que começou a confusão. Nós, como digo nós, porque eu estava lá, nós imaginávamos que tinham sido recebidos de Deus a onipotência e a onisciência. Então, nós decidimos o seguinte: estabelecido isso, vamos ser uma democracia, uma república de Estado de Direito. Agora, vamos saber o seguinte: vamos dizer como vai se administrar o Brasil. Rubem, em 1986, nós indexamos, nós fixamos na Constituição praticamente tudo aquilo que o Executivo deveria fazer. Hoje, é muito simples.
O Bolsonaro, com todos os seus problemas, e que não interessa estar discutindo, só tem 4% do orçamento para decidir. 96% do que ele faz foi decidido pelos constituintes de 86. Ele tem que aplicar 12% aqui, 15% lá. Este negócio tem que ser de acordo com o salário mínimo. Aquilo tem que ter tal indexação. Tudo, a Constituição engessou tudo, até transfusão de sangue. Fica aqui, pipocas. Professor, Fica aqui. você não pode pôr a mão. Eu não pus a mão É por conexão, caiu. é conexão. Ó. É conexão. Não tem nada a ver com o senhor. Aí, ó. Presidente, está me ouvindo agora? Nós estamos ouvindo. Caiu a linha, alguma coisa. Houve uma Não, nós interrupção, Ouvindo e mas- vendo. Nós estamos Ouvindo e vendo, ministro. Estamos vendo. Está funcionando muito bem. É que às vezes Então, ele sai. eu simplesmente gostaria de terminar para o grupo poder continuar. Nós é que determinamos em 86 o que o Bolsonaro pode gastar em 2020. É claro que esse é o problema que nós temos hoje. Não há nenhuma saída. Ou você faz uma reforma de Estado e devolve para o Executivo. E é muito interessante, nós controlamos não apenas o Executivo, mas o Legislativo. Porque para mudar nossas decisões, eles precisam de 2/3 na Câmara e no Senado, para, em 2 votações sucessivas, corrigir uma emenda da Constituição. Nós precisamos tomar a decisão de fazer uma reforma do Estado, realmente é uma curetagem na Constituição que devolva tanto ao Congresso como ao Executivo a liberdade para administrar o Brasil de acordo com as necessidades de hoje, não de acordo com aquilo que os constituintes de 86 disseram e que ia acontecer. Ministro, o embaixador Recupero tem uma tese que eu acho interessante e encampo essa tese em boa parte, de que as instituições, de tempos em tempos, precisam levar uma chacoalhada. Ele fala que aqui no Brasil haveria um ciclo de cerca de 30 anos. Então, começando com a proclamação da República, depois tem a Revolução ali dos Tenentes, em 30, Getúlio, aí depois a Revolução de 64, aí depois veio a redemocratização com a nova Constituição em 88, e que nós estaríamos num ponto já de saturação das instituições atuais, né? Que ou acontece alguma coisa, quer dizer, as instituições atuais não têm como dar resposta aos grandes problemas nacionais. Alguma coisa precisa acontecer. Como é que poderia acontecer essa alguma coisa, ministro? Em que direção? Eu acho, primeiro, eu acho que o Recupero tem toda a razão. As instituições não têm nada a ver com a realidade nacional. É exatamente aquilo que eu disse. Essas instituições são as instituições criadas pela Constituição de 86. Agora, aqui eu acho que o Recupero... O Brasil já experimentou tudo. O Brasil já foi um império autoritário com Pedro I. Depois foi o império com uma Constituição segura, Pedro II. Depois foi a primeira democracia da espada, com Deodoro. Depois de Deodoro veio a democracia razoável, café com leite, que durou até 30. Em 30 você teve a primeira experiência, um regime ditatorial civil. Em 45 você começa uma nova democracia
que se estende até 64. Aí vem uma ditadura militar. Hoje nós estamos já com 30 anos, 31 anos de uma razoável democracia constitucional, com os problemas que nós temos. Ou seja, o Brasil já experimentou tudo. Não tem nenhum regime que o Brasil não tenha beliscado. Mas hoje nós sabemos que só um é capaz de produzir um desenvolvimento seguro, estável, equânime. É esse sistema democrático que nós estamos vivendo. Nós temos de aproveitá-lo para exatamente dar a tal chacoalhada que o Recupero está propondo. Ou seja, nós precisamos de uma reforma do Estado. Nós conseguimos alguma força, alguma coisa, a partir de 2016, quando iniciamos realmente pela primeira vez tentar sair da encrenca que nós tínhamos sido jogados pela Dilma. No governo Temer, você fez aquelas pequenas não, substanciais reformas e, inclusive, introduziu o teto. O teto foi a âncora que manteve essas coisas funcionando, a despeito de tudo. Permitiu uma redução dramática da taxa de juros. Hoje você tem uma taxa de juros real de 1%. Mesmo com a pandemia, você vai ter uma relação dívida-PIB de praticamente de 100%. Ou seja, você, mais com a taxa de juros que você tem, um pequeno crescimento de 2%, a relação dívida-PIB entra em declínio e cria as expectativas para você continuar a funcionar e a crescer. Então, eu diria o seguinte, nós superamos os grandes obstáculos, mas o obstáculo realmente, o que nos segura, são as indexações, as prefixações, tudo aquilo que nós amarramos na Constituição. Quando o Bolsonaro veio, eu acreditei, o programa era muito simples. Eu vou tirar o cangote do Estado, eu vou tirar do setor privado. Ou seja, eu vou realmente liberalizar, vou permitir que aquela imaginação que o brasileiro usou a vida toda possa se manifestar. Estamos caminhando mais ou menos nessa direção, não com a velocidade que gostaríamos, não com a coerência que gostaríamos, mas eu acho que chegou o instante em que não tem saída. Você vai ter que realmente fazer uma reforma de Estado capaz de manter o teto e de dar instrumentos para o Executivo, juntamente com o Legislativo, e criarem gatilhos capazes de ajustar o orçamento com rapidez e aí deixar no orçamento um espaço para o investimento público. Não há possibilidade de fazer um desenvolvimento estável sem, na verdade, uma participação efetiva do investimento público. De novo, só um minutinho, se me permite. Quando crescíamos, nós tínhamos uma carga de 24% e investimos 5%. O Estado consumia 19% do PIB. Hoje temos uma carga de 34% e o Estado investe 1%. Consome 33% do PIB. O Estado virou, ele é autofágico, ele existe para si mesmo e presta muito mau serviço. Ministro, nós sabemos muito bem que da experiência histórica que as grandes crises atiçam os piores instintos intervencionistas, né? Surgem salvadores da pátria, do-gooders, como se chama lá nos Estados Unidos, e muita gente que se aproveita da crise para fazer crescer a estrutura toda do Estado por interesses próprios, às vezes nem sempre por perspectivas de salvação nacional ou coisa parecida. O meu velho mestre Friedman costumava dizer que não há nada mais permanente do que um programa temporário de governo.
E realmente estão sendo criados muitos e muitos programas de governo agora, e o presidente parece que está gostando do resultado em termos de popularidade desses programas. Quando a gente olha isso tudo numa perspectiva de futuro, há uma preocupação muito grande de que a gente esteja contaminando definitivamente as contas públicas lá para frente. Isso me parece que seria um desastre, né? Tudo que nós conseguimos até agora, em termos de queda de taxa de juros e de melhores esperanças, foi em função de uma possibilidade de ajustamento do setor público. E agora a gente está correndo esse risco enorme de desorganizar definitivamente as contas federais, de estados e municípios, em função da queda de arrecadação e em função da criação desses programas todos. Como é que o senhor vê essa perspectiva de desorganização das contas públicas para o futuro? Deixa eu lhe dizer, estados e municípios estão desorganizados, na minha opinião, vai precisar muito tempo, vai precisar de muita ordem para pô-los de novo numa situação capaz de prestar os bons serviços. Quanto à União, eu acho o seguinte, você tem uma batalha dos sem teto, os que não querem o teto, daqueles que desejam ficar sem teto, coisa estranha, né? Porque todo mundo quer ter um teto. A grande disputa é isso. No primeiro momento em que romper o teto, as expectativas sofrerão uma mudança dramática. Nós não vamos ter controle de gasto, coisa nenhuma. Vamos voltar para uma hiperinflação. Esta é que é a verdade. Então, o que acontece hoje? Por isso que eu digo, hoje só tem uma reforma. Aliás, se você me permite, eu começo a ver que está se restabelecendo uma convergência entre os objetivos do Legislativo e do Executivo. Eu vejo, por exemplo, o Rodrigo Maia defender fortemente. Quando eu digo Rodrigo Maia, eu digo uma maioria estável na Câmara, defender fortemente a manutenção do teto. Mesmo no Senado, onde houve umas escorregadelas nos últimos dias, em que você vê visivelmente uma ação de caráter político, representada por pessoas que têm interesses nas eleições estaduais, inclusive do Executivo, você tem uma convergência de que é preciso fortalecer o teto e que é preciso estabelecer os gatilhos para poder tornar o teto funcional. Se nós conseguirmos aprovar isso, eu acho que estamos prontos. Está sendo feito no Congresso hoje uma espécie de resumo da PEC 186 e 188, de tal forma que você vai dar para o Executivo, vai fixar a ideia do teto e vai dar os gatilhos para que ele controle as despesas de tal forma que tenha alguma sobra, e sobra importante, talvez 50, 60 bi, para investimento público. Rubem, na verdade, nos últimos anos, nós não temos sequer reposto a depreciação da infraestrutura. Quando eu uso a infraestrutura no ano, ela perde 3%. Se eu não investir mais do que 3%, eu estou consumindo infraestrutura, que é o que está nos acontecendo. Consumir infraestrutura significa não crescer, mas decrescer. Ministro, eu estou vendo aqui entre nós o ex-governador Paulo Artung, ministro Marcílio Marques e tantas outras pessoas com grande experiência aqui. Eu peço que o monopólio das perguntas não fique comigo aqui
e que alguns se manifestam aí para instigar o ministro Delfim. Então, estão todos eles experimentados políticos. Marcílio não só exerceu o Ministério da Fazenda, como tem sido permanentemente um crítico da situação brasileira. E o Paulo, na verdade, foi uma revolução administrativa. Uhum. O governador Paulo Artug gostaria de fazer uma pergunta ao ministro Delfim Neto. Sim. Primeiro dizer da satisfação de encontrar o nosso querido ministro. Eu não estou ouvindo. É eles. Fala mais alto um pouquinho, Paulo. Agora? Tem que chegar mais perto do microfone, que está muito baixo o seu som. Melhorou um pouco? Sim. Agora melhorou muito. Primeiro, alegria de estar junto com o nosso querido ministro e tantos amigos e amigas, né? Segundo, eu queria ouvir do ministro, pela sua vastíssima experiência e com bom treinamento em crises, né? Como é que ele enxerga as possibilidades do nosso país no pós-pandemia, no pós-crise. Quais seriam os elementos fundamentais para dar tração à nossa economia no momento posterior a esta crise que nós estamos ainda vivendo dramaticamente a sua travessia, já que o próprio ministro mostra o esgotamento da capacidade de investimento do setor público brasileiro. Da mesma forma, a minha percepção é que nós vamos sair com um nível de desemprego muito alto. Quer dizer, da onde pode vir, vou repetir a expressão, tração para a nossa economia ficar de pé no pós-crise, gerando novamente oportunidade para os brasileiros. Na verdade, Paulo, isso é uma questão muito importante. Não estamos... Talvez seja a questão que nós temos que resolver. Eu acho que nós estamos enfrentando a pandemia com relativo sucesso. Ela tem dois pontos de vista. Eu acho que, do ponto de vista da saúde pública, a despeito de nós termos um sistema de saúde pública dos melhores do mundo, nós, na verdade, não tomamos as medidas para o controle da pandemia. Eu acho que estamos matando mais gente do que seria necessário. Portanto, desse ponto de vista, é um fracasso. Do outro ponto de vista, eu acho que o Estado se comportou como era de se esperar. Por que a gente criou o Estado? A gente criou o Estado, por qual você dá o monopólio da força e entrega uma parte da tua liberdade. Para quê? Para que ele, nos momentos de crise, coordene a ação da sociedade para se defender. Desse ponto de vista, eu acho que nós tivemos muita coragem. A PEC de guerra, na verdade, um pouco tarde, mas a PEC de guerra liberou os gastos fiscais para combater a pandemia. E eu acho que também a política monetária demorou um pouco mais, mas demos ao Banco Central as condições de financiar o sistema econômico. Hoje, com o Pronamp, você praticamente chegou na linha, na ponta dos nervos. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós saímos muito bem. Tanto que, na minha opinião, pelo menos eu imaginava, nós estamos diante, a pandemia provocou uma simultânea redução da demanda global e da oferta global. O resultado é uma profunda recessão e uma enorme pressão deflacionária, que é o que nós estamos vivendo. Só que, com essas medidas que o governo tomou, aquilo que a gente imaginava que nós íamos cair, o PIB ia cair uns 7%, até um pouquinho mais, hoje é visível que provavelmente vamos chegar a uns 5,5%, em torno disso
pouquinho mais, um pouquinho menos. A prova de que realmente ela funcionou. O problema agora, Paulo, é o seguinte, é como eu encapsulo todo esse processo num tumor de fixação e retiro do caminho e deposito em algum lugar para resolver depois. Porque isso já está dado, não, eu tenho que recomeçar em 2021, depois da pandemia, que eu espero que termine, eu não sei bem porquê, mas nós já fixamos dezembro como o fim da pandemia. Talvez ela se estenda um pouco mais, mas a esperança é o seguinte, que eu ponho esse tumor de fixação fora do processo, vou depositar, quem sabe, no passivo do Banco Central, como estão fazendo todos, e daí para frente eu volto para o sistema que eu tinha. Ou seja, não vai haver possibilidade de produzir um rápido crescimento. Ele vai ser lento, mas eu acho que na medida em que ele for se consagrando, quando na verdade você crescer mais do que a taxa de juros, ou seja, se você crescer 2%, a relação dívida-PIB começa a declinar, se restabelece a confiança, se você der as garantias jurídicas necessárias para o sistema. E nisso, Paulo, eu acho que a maior garantia jurídica é o Supremo se reservar para decidir só no pleno. Não há nada mais perturbador da ordem jurídica no Brasil do que as decisões monocráticas do Supremo. Isso é uma coisa inconcebível. Se isso acontecer, eu acho que lentamente vamos recuperar o crescimento. Se conservarmos o teto, se formos capazes de reorganizar a despesa pública, redirecioná-la, não é reduzir. Ninguém está propondo reduzir a despesa. O que se está propondo é redicionar a despesa. Se fizermos isso, Paulo, eu acho que voltaremos a crescer, começaremos a crescer no 1,5%, 2%, 3%, e aí engataremos de volta ao crescimento com uma redução da relação dívida-PIB, simultaneamente com algum crescimento do emprego. Nós vamos precisar desenvolver algumas medidas. Primeiro, uma renda básica, que tem que caber no orçamento, para manter essa gente que ainda não conseguiu se reclassificar. E, importantemente, fazer um programa de treinamento. Essa gente toda que está desempregada perdeu a capacidade de trabalhar no mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, ela perdeu aquela expertise que ela tinha para aquele mundo que acabou. Ela vai precisar receber a expertise para esse mundo que nós estamos vivendo, no qual nós estamos entrando. Não é uma tarefa trivial. Ninguém vai ter uma tarefa trivial. O Brasil, particularmente, eu acho, precisa pensar nisso, Paulo, para poder sair da onde nós nos encontramos. Ministro Marcílio, gostaria de fazer uma pergunta ao ministro Delfim. Márcio ou Marcílio? Está sem som, ministro Marcílio. Tento. Agora. Agora sim. Pois não. Não, eu realmente concordo com o ministro que acaba de nos explicar uma possível saída da crise de uma maneira melhor do que era geralmente divulgado. Nós estamos numa situação de juros baixos, inflação baixa, relativamente boa relação de preços na balança externa, de modo que há condições realmente de sair com uma política e com um resultado
bastante gratificante. O que me preocupa é a transição, porque eu estou vendo uma grande discussão, por exemplo, sobre o montante de uma possível renda Brasil, enfim, uma renda universal básica. Seria uma boa solução, mas que exigiria, de um lado, concentrar as várias e múltiplas formas que hoje vigem em termos de proteção social. E aquele bônus anual e muitas outras maneiras não bem focadas. Então, um programa bem focado e também a retirada de alguns subsídios para setores que hoje não precisam mais de subsídios seria possível. Mas eu estou vendo uma luta muito grande, uma vontade de repetir uma renda básica de 600 ou coisa perto disso, que é absolutamente inviável e, inclusive, com algumas fofocas, digamos assim, sobre a possível afastamento do ministro da Economia. Seria, acho que, no momento, extremamente negativo, de modo que nós estamos numa situação em que é razoável ter uma boa esperança de uma melhora da nossa situação e, ao mesmo tempo, temos riscos muito altos que seria muito razoável se o governo insistisse no teto de gastos e também insistisse em que os programas para uma volta à normalidade, mesmo que seja uma neonormalidade, não repita o que era razoável em tempos tão difíceis como os meses que nos antecederam, mas que não são possíveis, seriam exagerados em tempos de normalidade. Essa é a minha visão. Ministro, acho que eu concordo com essa visão. Aliás, você trouxe um argumento que eu não tinha levantado, que é, na verdade, pela primeira vez, depois de muitos anos, nós temos condições de ter uma taxa de câmbio realmente flexível. Nós estamos com inflação baixa e nós temos hoje todas as condições, se tivermos um mínimo de inteligência e um mínimo de capacidade de coesão social, de voltar a um crescimento razoável. A sua crítica, a sua preocupação é a minha. Hoje, eu vi o presidente dizer uma barbaridade sobre a proposta do Guedes da renda básica, dizendo: esta renda básica eu não envio para o Congresso. Ou seja, ele não entendeu que não há menor condição, ministro, como, aliás, você disse, de fazer uma renda básica sem, primeiro, eliminar uma série de distorções que protegem quem ganha mais e não quem ganha menos. Juntá-las todas num programa de renda básica coerente, que não pode passar aí de R$300. O Guedes deve estar propondo 270, 300, uma coisa parecida com isso, para caber no orçamento. E, simultaneamente, quem entrar nesse processo vai ter receber instrução, receber treinamento para que saia do regime. Aquilo não é um sistema para conservar as pessoas vivendo de esmola. O cidadão não pode viver de esmola. O cidadão precisa viver do seu trabalho para recuperar a sua dignidade. De forma que eu acredito que você tem toda a razão. Se nós não tivermos a inteligência e a coesão social para aceitar um regime de renda básica que caiba no orçamento, nós vamos caminhar de volta para um sistema de absoluto descontrole. Inflacionário. Vamos perder tudo aquilo que fizemos
até agora, que é esta taxa de juro baixa, e com a taxa de juro baixa, poder manter uma taxa de câmbio flexível. É isso que eu penso exatamente. É tentar transformar a crise numa oportunidade. Acho que essa oportunidade está nas nossas mãos. É muito importante realmente compreender que isso é uma oportunidade, fazer uma renda básica, que é um bom programa de proteção social, mas fazê-lo numa proporção que caiba no orçamento e que caiba no planejamento fiscal do país. Estou plenamente de acordo, é isso mesmo. Ministro Paulinelli. Ministro, o João Martins, que é o presidente da Confederação da Agricultura, ou seja, o representante da classe agrícola de todo o país, quer fazer uma pergunta, não é, João? Você me mandou uma mensagem. Bom, ministro, nós estamos aí discutindo uma reforma tributária. Uma reforma que na Câmara tem uma proposta, no Senado tem outra e no governo tem outra. E está se falando no retorno da CPMF não como foi feito no passado, direcionado como foi feito no passado, mas para substituir alguns impostos. Como é que o senhor vê essa reforma e vê o retorno da CPMF com outra visão? Na verdade, essa proposta é muito interessante. Primeiro, é uma proposta sobre transações tecnológicas realizadas para a moderna tecnologia. A OCDE também está procurando isso. Ninguém explicou direito do que se trata, mas tem cara de CPMF, cheiro de CPMF, gosto de CPMF, e a gente diz que não é CPMF. Até agora eu não entendi direito do que se trata, mas ela traz todos os defeitos de uma carga, de uma CPMF, principalmente porque altera os preços relativos. Alterando os preços relativos, ela reduz o crescimento e, pior, não pode ser descontada na exportação. Ou seja, você vai voltar a cometer o erro que você cometeu durante anos de tributar a exportação. A exportação tem que ser cobrada, o imposto tem que ser cobrado no destino, não na origem. Por quê? Por que eu pago imposto? Por que o produtor em São Paulo, em Franca, tem que pagar imposto para o Dória? O Dória não presta nenhum serviço para ele. Ele paga o serviço que o Dória presta por conta própria. Quando esse sapato for consumido, se for na Alemanha, quem tem que receber o imposto é a Merkel, porque ela é que presta serviços para quem comprou o sapato. Ou seja, é por isso que o imposto tem que ser posto no destino. Nós cometemos muitos equívocos, inclusive, com o ICMS, porque insistimos em cobrá-lo na origem. E o Estado no qual prestava serviço para o seu cidadão não podia cobrar imposto. Depois dividimos, fizemos uma porção de coisa. Mas esse problema tributário é da maior importância. Eu não creio que nós estejamos preparados para realizar uma reforma tributária hoje. No passado, nós fizemos duas com sucesso, a de 47 e a de 67. Todas duas comandadas por grandes tributaristas. O Brasil tem uma tradição de juristas, Rubens Gomes de Souza, Alcides Jorge Costa, Bulhões Pedreira, gente de altíssima qualidade, em que fizeram reformas que duraram, toda a reforma dura 25, 30 anos. Depois o mundo muda tanto que você precisa de outra. Esta nossa, eu acho que nós temos três. Temos uma na Câmara, 45, uma no Senado, do Caule, 115, e temos uma do governo, que não é, ele disse que mandou a primeira parte.
Mas aí falta a segunda, a terceira, a quarta parte, sabe Deus quantas partes. A mim parece o seguinte, ele está tentando construir o telhado sem ter construído o alicerce antes. Isso não vai a lugar nenhum. Essa reforma tributária que está aí, na minha opinião, vai precisar de muito mais estudo, muito mais cuidado. E eu insisto, reforma tributária não é coisa para economista. Reforma tributária é para tributarista de alta qualidade. Economista, quando redige uma lei, põe a vírgula no lugar errado e faz a alegria dos advogados. Portanto, eu não acredito nessa reforma. Eu insisto, eu acho que a forma pela qual sair dessa encrenca é a reforma de Estado. É exatamente aquilo que está se tentando construir agora, na convergência de interesses da Câmara, do Senado e do Executivo. Ministro, eu gostaria de complementar. O governo está, principalmente esse projeto da Câmara, vai, se for como eles querem, vai tributar o produto agropecuário. Quer dizer, nós vamos passar a ser exportador de tributo e não exportador de grãos ou de algodão. A nossa ideia é no sentido de que isso não é possível, porque hoje, se a agricultura está dando dinheiro, se o produtor de soja, o produtor de milho está tendo um preço remunerador, isso é por causa da desvalorização cambial. É o dólar que está fazendo com que o produtor brasileiro esteja tendo um preço remunerador da soja, do milho e da carne. Então, a ideia nossa é que, eu também concordo, nós estamos contratando, a CNA contratou o escritório, grandes nomes tributaristas, para a gente contestar isso, contestar que nós não podemos pagar imposto em toda a cadeia de produção dos produtos agropecuários. Na verdade, o que é exportado tem que ser, se deve retirar todo o imposto. Não tem cabimento você cobrar imposto de quem, a não ser de quem vai, na verdade, prestar serviço para o cidadão. Se eu cobrar um imposto, digamos, sobre um produto agrícola, normalmente são commodities. Provavelmente o preço é fixado lá fora. Ou seja, você vai sim tributar equivocadamente. Quem tem que pagar imposto da soja que eu exportei é quem vai consumir a soja no país que importou. Por quê? Porque é aquele país que vai prestar serviço para ele. Mas esse é um princípio geral. Se os senhores contrataram tributaristas, vão ver que o parecer vai ser esse. Não tem nenhuma outra dúvida. Ministro Paulinelli, alguma pergunta? Sim, eu quero primeiro cumprimentar o meu sucessor na agricultura, o ministro Delfim Neto, e, ao mesmo tempo, agradecer a ele pela alusão que ele fez à nossa Embrapa. Acho que foi realmente uma mudança profunda que nós trouxemos a esse país. Acreditar numa juventude que fosse capaz de gerar tecnologia, conhecimento e inovação para criar essa agricultura tropical que hoje é imbatível em todas as circunstâncias. Nós hoje produzimos o melhor produto, com o preço mais baixo e com constância de oferta, porque é a única região do mundo que é capaz de produzir 3 safras. Mas eu vou aproveitar a presença desse professor, que é o Delfim Neto, para insistir na reforma tributária que o meu líder da Confederação Nacional da Agricultura insistiu. Ministro Delfim Neto, nós poderíamos já pensar numa reforma tributária mais forte, usando só a última operação, como faz os Estados Unidos no Sales Tax,
Não seria uma forma de simplificar muito o que hoje nós temos? Nós temos um contencioso tributário aí, estimado em 3 ou 4 ou até 5 trilhões. E o que se gasta hoje numa empresa ou no setor agrícola, principalmente se passar esses projetos que estão aí, vão ser coisas absurdas. Nós vamos dispensar os agrônomos com as tecnologias da Embrapa e contratar tributaristas. O senhor não acha que o caminho agora seria este, que está na hora de fazer essa mudança? Primeiro, ministro, é uma grande alegria revê-lo, dizer que fico muito feliz de ter você aqui conosco e dizer também que fiquei sempre muito feliz quando a Embrapa foi uma ideia criada do Cirne Lima, junto com a Fazenda, em 72, e você ampliou aquilo, levou aquilo seriamente, foi um instrumento básico para que ela pudesse ter o sucesso que ela teve. Basicamente, na minha opinião, a Embrapa sempre teve uma alma, se chama Eliseu Alves, que você conhece bem. Concordo. Então, eu acho o seguinte, sobre isso eu acho que já não se deve discutir e nem se deve, não precisa mais comentário. A ideia original, ministro, foi do professor Guidan. Foi o Guidan que, muito antes, em 61, 62, numa palestra na Associação Comercial, depois tivemos um almoço, e ele me disse o que eu já disse aí. Meu filho, esquece, a indústria você copia. Agora, a agricultura vocês vão ter que criar. Vocês não, eu não estava no governo, o governo vai ter que criar. Essa foi a ideia básica que funcionou e foi ela que revolucionou a agricultura. Aqui é preciso, ministro, reconhecer o seguinte, o papel fundamental do Estado. O Estado, constitucionalmente constrangido, é fundamental para movimentos dessa natureza. Seria impossível fazer o que foi feito na Embrapa, mobilizar milhares de biólogos, agrônomos, geômetras, seja lá o que for, e construir uma entidade onde o início, a força inicial foi de tal ordem que germinou nesse negócio fantástico que a gente vê hoje. É até difícil da gente entender. Todo mundo está tentando copiar esse processo. Hoje nós somos vendedores de tecnologia. Não, vendedores não. Doadores de tecnologia. É verdade, o Brasil não é reconhecido, mas é um dos países mais cooperativos do mundo. Nós estamos cedendo essa tecnologia aos países africanos sem cobrar nada, rigorosamente nada, com assistência técnica gratuita. Na verdade, o grande sucesso desse empreendimento é que ele não pode ser copiado em países de outros climas. Por que a China importa soja? A China só importa soja porque não tem água. A China tem tudo, tem tecnologia. Ela olharia o que nós estamos fazendo, faria igual. Só que não tem água. Nós é que temos água. Para exportar 1 quilo de carne, você consome 15 mil litros d'água. Então, essa riqueza brasileira que foi aproveitada pela nossa tecnologia é uma coisa que ajudou o mundo a se desenvolver. Não é só o Brasil. O Brasil hoje é um importante fornecedor de alimentos para o mundo. E nos próximos 30 ou 40 anos, eu acho que teremos uma posição ainda mais importante. O curioso, Paulinelli, é como esse setor ele praticamente se separou da economia. Ele cresce autonomamente. Você está vendo? Nós estamos na maior encrenca, uma pancadaria de todas as formas, uma brigalhada do presidente com os governadores, dos governadores com os prefeitos, uma xingação de um lado para o outro. E a agricultura, suavemente,
deslizando, com essa ministra sensacional que nós temos hoje, a Tereza, ou seja, Verdade. agrônoma consagrada, política expertíssima, de forma que ela tem uma grande briga na sala, ela está no cantinho tomando seu champanhe e vendo a briga acontecer. Ministro, o senhor falou na China. Hoje, dentro do governo, a gente sente uma certa divisão de correntes aqui. Uma corrente pragmática, onde se insere a ministra da Agricultura, o ministro Paulo Guedes e outros, reconhecendo a necessidade de um bom entendimento com a China, que a China é naturalmente nosso grande parceiro comercial, e outra corrente mais ideológica que tem uma certa prevenção. Quer dizer, como é que o senhor vê essa divisão interna do governo nessas correntes aqui? Rubem, eu da China só tenho inveja. Da China eu só tenho inveja. Então, eu acho tudo isso uma tolice. A China é a potência emergente. Não vamos ter ilusão. Os Estados Unidos, com o Trump, é hoje uma potência que está se desfazendo. O Trump é das piores coisas que o mundo conheceu. O America First dele vai ser o America Last. Quer dizer, ele, na verdade, tirou dos Estados Unidos aquele vigor competitivo extraordinário e cooperativo. A China está substituindo os Estados Unidos mansamente com investimentos. Hoje, na minha opinião, ela já tem mais investimentos externos que os Estados Unidos. Você pega o caso brasileiro, ela está envolvida no Brasil em energia elétrica, em todos os ramos praticamente. O que eu digo, eu acho que nós temos que cultivar essa amizade. Nós não temos nada que ver com isso. Nós não vamos importar a ideologia chinesa. Não, porque a China é uma coisa muito complicada. Eu acho que ela é simplesmente um Estado autoritário, sobre isso não há dúvida. Onde nós cometemos um erro, e o Trump cometeu um outro erro, foi o seguinte: nós demos para a China as condições para que ela se desenvolvesse. Nós consideramos a China uma economia de mercado no governo Lula, quando, na verdade, a China não tem nada de economia de mercado. A China é uma economia controlada, muito bem organizada, certo? E que faz subsídio de todas as naturezas. Nós devíamos ter dito, quando o Trump assumiu, ele devia ter ido à OMC, feito um discurso dizendo, olha, nós, durante esses 20 anos, demos para a China uma coisa importante. Ela se transformou em uma grande potência. Ela é hoje um núcleo consumidor da maior importância. Nós agora temos que dizer para ela hoje, China, ou você restabelece as condições de uma economia de competitividade capitalista competitiva, ou todos nós vamos aplicar um imposto sobre a sua exportação. Ou seja, a China teria, naquele instante, ou se transformado numa sociedade democrática, ou ainda que continuasse com o regime comunista, ele teria de ter feito, seriam dois regimes. Um regime político centralizado, mas um regime econômico descentralizado. Aí você teria uma competição mais honesta. Não, o idiota começou a querer brigar com a China. E, como de costume, está levando um baile dramático. Cada vez que, onde ele põe a mão, o chinês ganha. Ministro Márcio Fortes, quer fazer uma pergunta, ministro? Sim, gostaria. Ministro Delfim, na sua visão de relações internacionais, produtos agrícolas versus serviços e produtos industrializados,
Como é que o senhor vê o futuro dessa negociação do Mercosul com a União Europeia? O senhor acha que isso realmente vai chegar ao ponto que interessa em ambos os lados? Ou vai ficar a Alemanha nos defendendo e o resto nos atacando? Ou a gente deve ir seguir um caminho próprio, esquecendo os parceiros do Mercosul nas negociações, como faz o Chile? Como é que o senhor vê essa presença internacional do Brasil e nessa perspectiva que se abre dessa negociação Mercosul-União Europeia, que se abre ou que não se abre? Não sei. Márcio, é uma alegria revê-lo, poder conversar com você. Eu diria o seguinte, nós não podemos nem abandonar o Mercosul. Eu acho que seria um equívoco. Hoje nós estamos com a Argentina se desviando totalmente do processo, mas é preciso, na verdade, convencê-los que unidos nós somos muito mais fortes, que unidos nós seremos muito mais eficientes. E é evidente que nós temos que prosseguir na negociação com a OMC, com a OCDE. Essa abertura do mercado é fundamental, mas os interesses, tanto da Europa como nossos, são muito divergentes. O problema da agricultura na França, você conhece melhor do que eu. É um problema muito sério. Política. A França, o nível de subsídio para o setor agrícola é um negócio fantástico. Quer dizer, eu não sei mais como é que é hoje, mas para cada vaca que você tiver, você recebe um crédito do governo. Hoje deve ter mudado, deve ser uma coisa muito mais aperfeiçoada. Mas esses interesses... E eu acho que a posição da Alemanha é realmente a posição correta. Nós temos que fazer uma acomodação, obviamente. Nós não podemos imaginar que a França abra o mercado agrícola para nós, mesmo porque hoje a diferença em alguns produtos tecnológica é muito importante, muito grande. Mas eu acho que não tem dúvida nenhuma, nossa saída não é nos isolarmos. Nossa saída, Márcio, é, na verdade, nós tentarmos nos ligar às cadeias de produção externas. Nós precisamos nos voltar para o exterior. O grande problema brasileiro, hoje, eu acho, é você voltar a dar ênfase à exportação. E hoje isso é possível porque você tem uma taxa de câmbio flexível, competitiva e uma taxa de juros hoje muito favorável. Ministro, eu estou vendo aqui o Carlos Mérez. Temos que estimular a produção nacional, sobretudo nesse momento em que há uma capacidade ociosa muito grande, né? Há que atrair os investidores, há que atrair os próprios donos das empresas para fazerem tudo funcionar de novo. Quando a gente olha a indústria imobilística, praticamente paralisada. Então, temos que dar impulso, tem que dar recursos para tudo funcionar, seja no campo, que já está funcionando muito bem, mas seja na parte industrial. Vou lhe fazer só uma pergunta. Como bom economista, mas como ótimo político também que o senhor é, como é que o senhor vê um futuro de relações Brasil e Estados Unidos, caso o Biden consiga ganhar do Trump? Na verdade, se o Biden ganhar, eu acho que vai ser muito bom para os Estados Unidos. Eu acho que o Trump foi um acidente aleatório, que é como um terremoto. Ele deixa a terra arrasada e vai ser reconstruída, e os Estados Unidos têm condições de reconstruir o seu caminho. Na minha opinião, as relações com o Brasil não mudarão. Você sabe melhor que eu. Relação internacional depende de interesse, não depende de vontade. Mesmo porque o Trump nunca deu a menor confiança para o Bolsonaro. O Trump nunca deu a menor docinho, uma bala para o Bolsonaro. Se ele desse bala, era bala de tiro. Nunca. Qual foi o benefício que o Brasil tirou de se ajoelhar diante de Deus Trump? Nenhum, a não ser uma desmoralização internacional. Nós hoje estamos externamente, para usar uma linguagem
desagradável, mas que combina com o governo, estamos abaixo de pau de galinheiro. Uhum. Ministro, eu estou vendo aqui entre nós o Francisco Vilela, que foi seu assessor por muitos e muitos anos. Pergunta ao Chico Vilela se não quer dirigir uma pergunta ao ministro. Fala, Chico, que eu estou te esperando. Ora, professor, é um prazer enorme estar aqui com o senhor, ouvindo essa preleção. Eu tive pensando, e uma coisa, nós temos tido aqui na SNA alguns debates sobre a Amazônia. Ocupação, um aproveitamento econômico, como é que vai ser? E eu acho que hoje esse debate está muito imbuído de ideologia ou de preconceitos ou coisas semelhantes. Tem as ONGs de um lado, que são radicais, e tem do outro lado o governo com uma outra dimensão. E nós estamos vendo que isso está causando dois problemas que eu considero sérios para o país. O primeiro é o problema do agronegócio. Nós começamos a ter, em alguns locais, algumas resistências, algumas dificuldades e, possivelmente, poderá vir a acarretar uma depreciação dos nossos produtos exportados por causa do problema da Amazônia. Por outro lado, nós temos um outro problema que é bem mais sério. Como o senhor bem disse, nós estamos com a incapacidade do governo de investir, a poupança interna é extremamente restrita e nós precisávamos de recursos externos. No momento atual, com esse problema da Amazônia, nós sentimos que existe uma reação grande dos grandes investidores. O senhor consegue prever alguma coisa, antecipar alguma coisa? Eu gostaria de saber seus comentários. Chico, é uma grande alegria revê-lo. Tenho muitas saudades do tempo em que colaboramos e que você se mostrou aquele economista previdente, cuidadoso, um analista espetacular. Foram momentos muito felizes na minha vida em tê-lo como meu amigo. Eu acho que a sua questão é realmente muito importante. Na verdade, nós não conseguimos entender. Esse problema da Amazônia é um problema gravíssimo. São 5 milhões de quilômetros quadrados brasileira e 17 mil quilômetros de perímetro. Se você não tiver um mecanismo de controle desse processo, na verdade, ela tem que ser preservada pelo serviço que ela presta à humanidade e ao Brasil. As chuvas aqui do Sul, que estimulam essa expansão agrícola fantástica que nós estamos vivendo. Estamos caminhando este ano para outro salto na produção total. Vem da Amazônia. De forma que, se não fosse por outros motivos, por interesse próprio, nós precisamos conservar aqui. Então, o que acontece? Nós criamos a Zona Franca de Manaus, Chico, quando foi criada não é para produzir motocicleta. A Zona Franca de Manaus foi criada para construir uma economia, uma bioeconomia que usasse os insumos internos da Amazônia para sua própria conservação. Ela, na verdade, concentrava a gente para impedir que essa gente destruísse a floresta. Ou seja, nós jogamos fora e continuamos a jogar a grande oportunidade de conservar a Amazônia. Eu acho que há um exagero. A Amazônia, de fato, se avançou nela, não de forma que seja impossível de recuperar, mas chegou o momento de dizer um basta. Eu acho que hoje, eu tenho a impressão, pelo menos, que caiu a ficha. Quando eu vejo o Mourão, o vice-presidente Mourão, assumir, na verdade, uma espécie de comando unitário do processo, eu vejo que o governo tomou consciência de que é preciso, em primeiro lugar, insistir na Zona Franca para que ela, de fato, se transforme
uma zona de exportação da bioeconomia amazonense, não produtor de motocicleta. E, na minha opinião, hoje o Estado tem lá mais de 40 mil militares. Ou seja, a consciência de que é preciso cuidar daquilo com muito maior cuidado é fundamental. É fundamental por isso mesmo. Mas, Chico, você tem toda a razão. Se desenvolveu no mundo por conta do próprio governo, que tem uma política horrorosa. O ministro Salles é uma tragédia. Ou seja, mesmo quando estão fazendo a coisa correta, eles parecem que estão errados. Ou seja, o governo foi incapaz de mostrar a realidade, de mostrar que o Brasil, ainda hoje, 2/3 do território brasileiro é intocado. O Brasil só usa 1/3 do seu território. Para cada hectare que eu estou ocupando com cidade, agricultura, indústria e tudo, tem 2 hectares de reserva. Não tem nenhum país do mundo que tenha, na verdade, uma lei agrícola como a nossa, em que cada um de nós, dependendo de onde se encontra, só pode usar talvez 60% da sua área. O resto tem que ser preservação. Não é só os 20% obrigatório. É mais todo o resto que você é obrigado a fazer para conservar sua própria propriedade. O Brasil é um país que tem uma energia limpa. O Brasil é um país que devia estar sendo considerado como um dos grandes conservadores do mundo. O governo é tão imbecil que conseguiu transformar esse patrimônio na ideia de que ele é um devastador do patrimônio nacional. Mas não é. Então, o que eu acho é o seguinte, aqui, Chico, tem 2 coisas. Uma, primeiro, é restabelecer a verdade. E segundo, realmente, que o governo mude de posição, que o governo entenda que não tem solução hoje. O maior problema da humanidade não é a pandemia. O maior problema da humanidade é se acomodar com a natureza. O maior problema da humanidade é, no fundo, respeitar a natureza. O maior problema da humanidade é o aquecimento global, que agora teve uma pequena redução por conta da queda do nível da atividade, mas que vai ter que receber toda a atenção. E você tem razão, Chico. Você citou, en passant, de que isso produz um deságio dos nossos preços. De fato, quando se estabelecer a ideia de que o Brasil é um devastador, a soja brasileira vai ser vendida por um preço menor do que a americana, o milho brasileiro vai ser vendido por um preço menor, as nossas commodities, os preços das nossas commodities vão incorporar esse mecanismo de que nós somos o destruidor do meio ambiente. Ministro, nós temos aqui um representante das micro e pequenas empresas, que é o Carlos Melles. Eu queria que ele poderia falar alguma coisinha sobre as micro e pequenas empresas, que é um setor importante da economia brasileira e que vem sofrendo muito. Carlos Melles, por favor. Obrigado, Alvarenga, e parabéns à CNA e a você por esse encontro tão rico. Ministro Delfim, meu professor e orientador, não vamos tratar de café, né, ministro? A vida inteira falamos de café, mas quero cumprimentar a todos, ministro Paulinelli, ministro Márcio, nosso presidente Rubem, o Vilela, enfim. Ministro, nós estamos hoje, eu, Alvarenga, dedicando um tempo, e o Rubem já foi presidente do SEBRAE com C. A micro e pequena empresa tem um papel relevante no Brasil e no mundo. Hoje nós somos 10 milhões e meio de MEIs, 6,5 milhões de micro e pequenas empresas, temos 27% do PIB, empregamos 50% das carteiras assinadas do Brasil. Exportamos 0. Eu queria saber qual é o comentário do senhor, o papel da micro e pequena empresa nessa retomada e para o Brasil, que precisa tanto desse tecido, desse ambiente da micro e pequena empresa brasileira pujante.
Melis, você não sabe a alegria que você está me dando. E podemos conversar agora, depois de tanto tempo, e retornar aquelas discussões, aquelas reuniões literomusicais sobre o café. Você tem desempenhado, eu tenho acompanhado o teu papel na Sebrae com grande admiração. Você sempre foi um somador de gente. Você, na verdade, é um centro, um polo de atração. Em torno de você sempre se reúnem as pessoas com o mesmo objetivo. Eu acho o seguinte, você tocou num ponto final muito importante. Eu acredito que nós temos que copiar o modelo italiano. Ou seja, nós temos realmente que formular um programa de exportação para pequena e média empresa. Um programa que, primeiro, especule no mundo o que ela pode produzir com eficiência, o que ela pode produzir competitivamente. Segundo, um programa de, primeiro, estímulo tecnológico, que vocês já estão dando. O Sebrae é para isso, o Sebrae é um instrumento muito importante e tem que se ajustar para isso. Nós precisamos produzir competitivamente para poder exportar. Segundo, você precisa de todo um programa de crédito destinado exclusivamente para isso. Mas você precisa mais do que isso. Eu acho que você tem que ampliar o Sebrae, um departamento que realmente estudasse quais são as condições que devem ser dadas para essa pequena empresa. Porque, Melis, o pequeno empresário tem uma capacidade de criação infinita. Ele só sobreviveu porque ele é um animal que se adapta. Ele tem passado pelas maiores dificuldades e continua aí. E representa hoje uma parte importante do nosso PIB. Esse setor, sempre vai haver pequenas, médias e grandes empresas. Essas pequenas empresas podem aumentar a sua participação nas exportações. E abre para elas um mercado em que elas lentamente emergirão de pequenas para médias e de médias para grandes. Quer dizer, é um outro, você está abrindo para elas um caminho para o IPO no futuro. Então, o que eu acho que o Sebrae deveria se dedicar, e aqui eu acho que tem que criar um departamento, um grupo, uma força-tarefa para analisar 2 países, eu acho, ou 3. No fundo, a Itália, a Alemanha e a Suécia. Onde as pequenas empresas exportam, as pequenas empresas falam inglês, as pequenas empresas estão com a tecnologia mais avançada. Nós, a pequena empresa nossa, ela é um troglodita analógico. Nós temos de transformá-la Perfeito. Uma grande empresa tecnológica. De forma que agora este é um esforço que precisa da compreensão do governo. Esse não é um esforço isolado. Esse precisa, na verdade, um suporte da própria sociedade. É preciso que a gente veja a pequena empresa não como uma sobrevivente, não, como, na verdade, um organismo que está disposto a crescer, que tem condições de crescer e que basta ter um pequeno apoio para que volte a crescer. Ministro. Obrigado, ministro. Ministro, fazer um pouquinho de história aqui. O senhor certamente foi a figura econômica mais importante durante os regimes militares. E hoje o pessoal que não viveu aquela época fala da ditadura militar, do regime militar, como se fosse uma coisa só. Na verdade, tivemos o Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel, João Figueiredo, cada um com seu estilo próprio, totalmente diferente, com prioridades diferentes,
fazendo uma passagem rápida pela história, como é que o senhor vê cada um desses generais que nos presidiram naquela época? Na verdade, primeiro, no Costa... Boa pergunta, presidente. Mas no Castelo Branco, você teve uma revolução. Na verdade, o doutor Bulhões e o Roberto Campos produziram uma revolução. Nós estamos esquecidos de que no João Goulart, antes de começar o orçamento, já tinha 3% de déficit. Tinha uma desorganização generalizada, de forma que eles puseram ordem nesse negócio. Mas o Castelo teve um serviço ainda mais importante. Foi o Castelo que afastou da política os militares profissionais. No Castelo, antes do Castelo, um general de exército ficava 20 anos, 25 anos no posto, criava uma panelinha, criava um tenentismo, e intervia na política, fazia isso, fazia aquilo. Chegou o Castelo, cortou na própria carne. Primeiro disse, ninguém mais fica no posto por mais de 4 anos. Mais do que isso. Desde que entra na escola militar até coronel, é por mérito. Você tem antiguidade, mas você é basicamente promovido pelo mérito, pelos cursos que você fez, pelo conhecimento que você adquiriu. De coronel em diante, o regime muda. É um regime de cooptação política. Os generais, aqueles que já estavam lá, cooptam os coronéis que vão ser generais de brigada. Finalmente, só pode ficar 4 anos. Em 4 anos, ou ele é promovido a general de divisão, que é de novo um problema político, ou ele vai para a reserva. O general de divisão só pode ficar 4 anos. Depois, ou ele é promovido para general do exército, ou vai para a reserva. Isso, eu estou falando do exército, na marinha e na aeronáutica, é a mesma coisa. O que isso significa? Que você profissionalizou as Forças Armadas. As Forças Armadas não são mais um instrumento da política. Pelo contrário, hoje elas são a garantia da boa política. Elas não interferem, elas não têm a menor importância no exercício político. Essa foi uma contribuição inexcedível, porque você separou aquilo que o Exército sempre acompanhou, desde a Guerra do Paraguai. O Exército esteve metido na política. No Império nem se fala. E assim por diante, a Primeira República foi a República da Espada, a República do Deodoro. Então, isto foi um avanço enorme. No Costa e Silva, eu acho que nós tínhamos... Porque tinha um problema grave e tinha uma oposição natural, existiria mesmo. Mas você tinha também um movimento terrorista. Basta dizer que explodiu uma bomba no Recife para matar o Costa. Ele só não morreu porque ele não tinha chegado ainda. Morreu um outro almirante no lugar dele. O movimento de 64 foi encontrando resistências, o que é natural. No Costa e Silva, ele ia promover a nova Constituição em 1969, ia ter eleição. Ele teve aquele infarto, aí veio o triunvirato, cresceu os movimentos revolucionários, você veio o Médici, onde você tem, na verdade, uma separação completa. Você tem as Forças Armadas cuidando de uma guerra civil interna e o setor privado trabalhando livremente. Nunca houve uma intervenção no setor privado. Funcionou uma economia de mercado livremente. No gás, a coisa já tinha passado. Teve lá algumas dificuldades de outra natureza, que foi o endividamento, porque não tinha produzido petróleo. E no Figueiredo foi a abertura. No fundo, é uma ilusão. A abertura foi consentida. A abertura foi dada. O Figueiredo foi eleito. E a missão dele era entregar para o regime democrático.
E é isso que, no fundo, mostra as grandes passagens. É claro que houve coisas desagradáveis. Quando você suspende o habeas corpus, você não está autorizando a tortura. Pelo contrário, o habeas corpus é um mecanismo pelo qual o Estado suprime a liberdade de alguém, mas tem a obrigação moral de manter a integridade física dele e psicológica. De forma que houve, sim, violência, que é uma tolice negar isso, porque é um dos lados desse processo. Não é nada. Uhum. Que é lamentável, obviamente. Não se pode. Aqui é um problema muito difícil. Não tem como avaliar uma vida humana. Uma vida humana tem valor infinito. Isso. Ministro, eu me lembro bem, eu era um jovem economista estudante ainda, o Francisco Vilela também, nós fomos para a sua assessoria, nós trabalhávamos antes com o doutor Zé Branco Lefebvre, que era presidente da CFP, lembra dele? O grande Lefebvre, um agricultor tecnológico. Isso. Mas no início do governo Costa Silva, o senhor recebeu como herança um plano decenal feito pelo Roberto Campos e pelo Veloso, né? Um plano decenal que previa, inclusive, quantos ovos as galinhas colocariam 10 anos lá na frente. Teve muita celeuma e tal. O fato é o seguinte, na época, o Roberto Campos era o planejador, centralizador, e o senhor entrou no governo como o privatista, com apoio do empresariado, do país de uma maneira geral, com a visão mais privatista. Era o Roberto Campos que era o planejador na época. Com o correr dos anos, principalmente depois que o Roberto Campos esteve naquele exílio de luxo lá em Londres e o senhor esteve em Paris, né? O Roberto Campos adotou totalmente a filosofia de Hayek, Margaret Thatcher, Friedman, etc. E o senhor ficou, inclusive, como consultor do Lula no PT. Então, ficou assim a impressão, para quem olhava de fora, que os caminhos de vocês se cruzaram, que o Roberto Campos foi na direção do liberalismo e que o ministro Delfim teria ido numa direção mais do intervencionismo. Como é que o senhor vê isso? Primeiro, isso é uma coisa tão equivocada. Eu e o Roberto fomos amigos durante muitos anos. Aliás, eu devo ao Roberto o fato de ter sido nomeado secretário da Fazenda. Eu era muito amigo do Laudo Natel. Ele queria nomear, era o tempo que você tinha que consertar, consultar a União para nomear um secretário. O Laudo, eu era muito amigo dele, ele consultou, dizendo, eu quero escolher o Delfim para meu secretário. E o Roberto Campos apoiou fortemente e a coisa aí começou. O Campos, na verdade, era uma figura muito interessante. O Campos sempre foi liberal enquanto estava fora do governo. Quando estava no governo, era profundamente intervencionista. Todas as grandes instituições, BNDES, BNH, nós já esquecemos, é tudo obra dele. O Campos era o único realmente liberal, era o velho Bulhões, que era um acadêmico. O Bulhões era um economista austríaco, de alta qualidade, de uma sensibilidade extraordinária. Depois eu vivi com o Campos, nós sentamos ao lado, durante 8 ou 12 anos, na Câmara. E era uma delícia o que o Campos dizia a cada momento. O Campos um dia confessou para mim, Delfim, eu perdi metade da minha vida equivocadamente. Eu só devia ter estudado Hayek. Tá certo? Agora, entrega o poder para ele e você vai ver como ele se comporta. Agora, o Campos é um ponto fora da curva. Era não só uma inteligência brilhante, uma viva, era um sujeito imaginativo. O Campos era um homem capaz de
durante uma noite, ficar andando de um lado para o outro e gritar para a secretária um plano. Aquilo tudo saiu organizado daquela cabeça. Foi uma das grandes alegrias da minha vida ter podido conviver com ele, porque é uma inteligência. E eu vejo que ele deixou o DNA aí, nesse rapaz que eu não conheço, que é o presidente do Banco Central. Isso. Ele tem a mesma finura de pensamento, a mesma... É uma certa sofisticação que é natural. Não é simplesmente aprendida na academia. Aquilo é um pouco mais do que saber. Aquilo é sabedoria. Muito bom. Muito bem. Toninho, Antônio Alvarenga, você comanda aí o tempo. O tempo, Presidente Novaes. O tempo é do ministro. O ministro que decide o tempo dele. Antônio, verdade, posso fazer uma pergunta, Antônio? Eu acho que sim. Eu tenho mais uns 10 minutos, presidente. Tá bom. Eu vou fazer um outro em seguida. Quem é que quer fazer uma pergunta aí? É o... Antenor. Fala, Antenor. Então faz a pergunta. Ministro, o senhor é muito reconhecido pelas frases maravilhosas que tem dito na sua vida. Eu testemunhei uma maravilhosa. No dia, logo depois daquele plano maldito da Zélia, eu perguntei ao senhor, e aí, ministro, o que é que o senhor está achando? E o senhor me respondeu assim, olha, Antenor, isso é a mistura explosiva da pretensão com a ignorância. Eu nunca esqueci isso. E eu estou lhe perguntando, o que é que o senhor está achando desse novo governo da Argentina? E obrigado pelo prazer de vê-lo e ouvi-lo. A alegria foi minha de revê-lo. Eu acho que é uma pena. A Argentina está se perdendo. Eu temo muito, Antenor, que ela esteja no caminho que não tem volta da Venezuela. Ela está num nível de desentendimento interno de tal ordem. Os meus amigos economistas, ainda ontem falei com eles por telefone, estão em verdadeiro desespero, porque vem o país caminhando para o abismo e caminhando alegremente, não percebendo que está indo para o desastre. Na minha opinião, se isso chegar a acontecer, é o desastre final. Daquele sistema só se sai depois de arruinado. É uma pena, porque a Argentina tem tudo. A Argentina tem um solo excelente. A Argentina tem um clima bom. A Argentina tem gente educada. Eu me lembro, em 46, 47, quando comecei a estudar economia, a inveja que nós tínhamos dos economistas argentinos, preparadíssimos, gente de alta categoria. E quando você ia a Buenos Aires, você se encantava. Aquilo era Paris. Aquilo era a Europa. A Argentina é um caso grave de subdesenvolvimento acelerado a partir do Perón. A Argentina é como o tango. No Brasil, nós temos o samba. No samba, você não se apaixona pela amante. No tango, você está permanente apaixonado pela amante. Muito bom. Ótimo. Obrigado, ministro. É isso aí. Mas, ô, ministro, olha, eu só tenho que agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo apoio que o senhor tem dado sempre para a Sociedade Nacional de Agricultura. Né? Essa reunião aqui foi quase que um pinga-fogo, se perguntou de tudo, e o seu desempenho, as suas colocações, como sempre, muito brilhante, a sua inteligência não deixou não deixou nenhuma resposta, ninguém sem resposta. Então, assim, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula de economia, de cidadania, uma verdadeira aula de várias colocações. Então, é isso aí. Muito obrigado para o senhor. Falou sobre agricultura, falou sobre micro e pequena empresa, exportação, China. Ou seja, o senhor abrangeu praticamente toda a atualidade do Brasil. Então, eu só tenho que lhe agradecer muito e voltar a palavra para o Rubem Novaes, depois para o senhor finalizar. Muito obrigado. Eu antes queria agradecer a você, presidente, a atenção que tem me dado. Eu tenho sido um relapso
subordinado seu. Não tenho cumprido nenhuma das tarefas por impedimento físico. Que você Mas tem... agora com essa coisa de videoconferência ficou mais fácil. Sem dúvida. É verdade? Me perdoa. Não, que isso. Agradeço muito. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Rubem, foi uma grande alegria te rever. Desejo muita felicidade para você e para o nosso Brasil, hein, Rubem? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço, parabéns pelo evento. Muito obrigado. Excelente. Muito bom. Parabéns, ministro.